Quando tudo parece perdido, Jó conhecia o Senhor como o seu Deus, a quem adorava fielmente. A integridade de Jó era tanta que tornou-se assunto de discussão entre o Senhor e Satanás. O Todo-Poderoso o descreveu como homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Satanás argumentou que se Jó perdesse todas as suas bênçãos, amaldiçoaria a Deus. O Senhor concedeu ao diabo uma certa liberdade para testar sua teoria. Satanás lançou contra Jó uma calamidade após outra. Seus filhos e filhas foram mortos quando a casa onde estavam reunidos caiu sobre eles, e todas as suas posses foram destruídas ou roubadas por saqueadores. Tudo que Jó possuía foi-lhe tirado, e ainda assim não blasfemou, de maneira que Satanás atacou o próprio Jó com feridas e enfermidades. A despeito da sugestão da própria esposa para que amaldiçoasse a Deus e morresse, provavelmente usada por Satanás, vemos que sua resposta foi a de um homem cuja confiança permaneceu no Senhor. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó, capítulo 2, verso 10. Em meio a tal tragédia, a maior parte do livro descreve a maneira como Jó lidou com sua vida e sua interação com 3 amigos, os quais buscavam confortá-lo de diversas maneiras diferentes: o Elifaz, o Bildade e o Zofar. 2 aspectos da reação de Jó à sua situação são vistos em detalhes. Por um lado, ele defendeu a si mesmo das alegações dos amigos, ao considerar-se inocente, enquanto seus companheiros raciocinavam dentro da equação simplista de que tal calamidade provavelmente era o castigo de Deus sobre Jó. Este sabia que não pecara de tal maneira que merecesse aquele sofrimento. Sabia que fora fiel ao Senhor. Por outro lado, ele também objetava com Deus sobre o que acontecia em sua vida. Sabia que as respostas dadas pelos amigos eram simplistas demais e inadequadas. Embora não soubesse o que sucedia, sua honestidade e sinceridade diante do Todo-Poderoso proporcionam um exemplo comovente de um homem íntegro que discute sobre sua vida, seus temores e mesmo sua raiva com seu Deus. O grande dilema para Jó era a questão do sofrimento. Como Deus poderia ser soberanamente bom diante do sofrimento de pessoas aparentemente inocentes e da prosperidade dos perversos? Gradualmente, ele aprendeu que, na verdade, era sua obrigação servir ao seu Senhor. Reconheceu sua indignidade na presença de um Deus tão grandioso, embora ainda se recusasse a aceitar a equação simples de que o sofrimento é sempre a consequência do pecado individual. Aprendeu que precisava aceitar Deus como Ele é e sabia que, embora sempre pudesse abrir seu coração para o Senhor, não podia responder ou argumentar com Ele. No livro, Deus fala diretamente com Jó. Primeiro, o Senhor lhe mostrou que realmente é difícil o homem compreender os caminhos de Deus, o grande poder e sabedoria do Todo-Poderoso, manifestados na criação,
são suficientes para expor a falta de entendimento do homem. Segundo, o Senhor mostrou que, em última análise, continuava no controle de todas as coisas, até mesmo sobre as criaturas mais temíveis, como o Leviatã, que enchem a humanidade de temor. A este discurso de Deus, Jó novamente respondeu em fé e submissão à sua soberania. Jó não tinha ideia sobre o desafio entre Deus e Satanás que acontecia no céu. Não conhecia o propósito supremo do Todo-Poderoso no que se realizava em sua vida. Por meio de seu sofrimento, revelar-se-ia que Satanás estava errado e seria desonrado e humilhado. No final do livro, Jó foi colocado no lugar em que estava no princípio. Ao passar por uma crise terrível, chegou a uma posição onde podia expressar confiança na soberania divina e arrependimento por ter ousado questionar as ações de Deus. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O livro termina com a bênção de Deus novamente sobre Jó, mas também com a proposta de castigo sobre os 3 amigos do patriarca, pelo entendimento errado que tinham das obras do Senhor. No entanto, recebem ordem para pedir a Jó que orasse e fizesse sacrifícios em favor deles. A Bíblia diz que o Senhor aceitou a oração de Jó. Numa época em que as pessoas buscam respostas simples sobre Deus e querem responder a todas as questões concernentes às suas vidas, especialmente no que diz respeito à saúde e prosperidade, é bom lembrar que o Senhor é Deus e o Todo-Poderoso. Seu povo precisa ser sincero e honesto diante dele em seus pedidos e questionamentos. Ainda assim, devemos saber também que muitas vezes não alcançamos as respostas facilmente, pois a humanidade jamais conhecerá totalmente a mente de Deus. A despeito de tudo isto, uma pessoa íntegra que olha para o Senhor em fé e oração pode confiar nele, sabedora de que ele fará o que é justo e trabalhará para o bem dos que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, capítulo 28.